Bom dia e bem-vindos ao canal Débora Histórica. Hoje é dia 17 de abril de 2025 e o seu objetivo é resgatar e preservar nossas origens, memórias e histórias, as tradições de famílias, das nações e buscar novos conhecimentos por meio de pesquisas e entrevistas. O link da apresentação está na descrição deste programa. Nós não devemos deixar morrer a nossa história. Iniciamos hoje também com o projeto Conheça o Seu Bairro. Seu propósito é levar as pessoas interessadas a um passeio pelas propriedades históricas da região do Morumbi. Todas as visitas serão feitas nos finais de semana, sendo uma vez por mês escolhido. Quem quiser participar é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp 1199 724 1111 e fazer a sua inscrição. O próximo será no dia 25/4, às 14h30, no Instituto Rebolo. Para maiores informações sobre o Instituto Rebolo, do artista Francisco Rebolo, acesse o link na descrição deste programa nos 36 minutos. O Sérgio Rebolo, neto do Francisco, nos convidou para tomar um café lá no Instituto. Em maio, nós vamos ter a visita na Fundação Maria Luísa e Oscar Americano. Vai ser um domingo às 10 horas. Os ingressos inteiras são R$30, estudante e 60 mais pagam meia, R$15. O estacionamento com manobrista é R$25. Mas se você quiser parar nas imediações, tudo bem. Caso após o passeio, podemos tomar um chá. Porém, se você quiser, precisa marcar a hora. Então, preciso da confirmação. E em junho, 14 de junho, nós vamos ter a visita no Instituto Bard, que é a Casa de Vidro. É um sábado às 10 horas. Nos próximos programas eu vou informando outros passeios. Inscreva-se e conheça o seu bairro. E bem-vindos ao 13º capítulo, na parte 2 da história do Morumbi, o bairro Cidade Jardim. Importante sempre assistir ou apenas ouvir os vídeos anteriores, pois de lá para cá, você consegue ligar as partes e conhecer melhor a região. Na semana passada, no capítulo 12, falei sobre a parte 1 do bairro Cidade Jardim. Hoje vou continuar com os nomes dos logradouros, que na minha concepção é importante você saber por que existe o nome daquela rua. Então, vamos lá. A Cidade Jardim é um bairro pertencente ao distrito do Morumbi, fundado nos anos de 1950, proveniente do loteamento da Fazenda Morumbi em São Paulo, conforme apresentado no capítulo 12 do programa da semana passada, e mencionei 15 logradouros e seguem os outros 66. Por que eu mencionei Fazenda Morumbi em São Paulo? Porque tem Fazenda Morumbi em outros lugares, ok? Em outras cidades. Praça Dr. Rui Assis e Santos. Rui Assis e Santos nasceu em Viana do Castelo, em Portugal, em 5 de fevereiro de 1939. Mais tarde, transferiu-se para Coimbra, onde cursou o secundário no Liceu D. João III e na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Finalmente, especializou-se em psicotecnia no Centro de Estudos Psicotécnicos do Exército. Ainda em Coimbra, exerceu a sua vocação para as letras e história, publicando artigos e poesias em jornais e revistas. A publicação do primeiro livro de poesias, A Hora da Vida, deu-se em terras brasileiras, mais especificamente em São Paulo, onde durante décadas desempenhou com eficiência e brilho as funções de vice-cônsul. Aqui publicou cerca de 20 livros, proferiu palestras, fundou e ajudou a fundar associações como a Academia Lusíada de Ciências, Letras e Artes, Grupo dos 15, Tertúlia do Fado, numa atividade sociocultural digna de realce. Faleceu em 15 de novembro de 1995 em Coimbra.
O nome anterior desta rua não havia, desta praça, era um espaço livre sem denominação. E a sua localização é na esquina da Avenida Morumbi com a Rua Araporé. E foi oficializada essa rua em 2 de abril de 1996. Praça Ematuba. Ematuba é uma denominação de uma vila no estado do Ceará. Ela era chamada Praça 7 e situa-se na confluência das ruas Nenefares e dos Goivos. Ela foi oficializada em 9 de junho de 1978. Praça Galdino. Galdino é um lugarejo no estado do Ceará. Situa-se na confluência das ruas Malmiqueres e dos Goivos. O decreto foi em 6 de setembro de 1978. Praça Jarbas Teixeira de Carvalho. Jarbas Teixeira de Carvalho nasceu em 20 de junho de 1919 em São Paulo. Formou-se em Direito pela Faculdade de São Francisco. Exerceu a profissão, além de outros cargos importantes nos governos municipal, estadual e federal. Era uma praça livre sem denominação. A delimitação é pela Avenida das Magnólias e pelas ruas das Begônias e Muribeca, oficializada em 9 de setembro de 1988. Praça José Guilherme de Araújo Jorge. José Guilherme de Araújo Jorge nasceu no Acre em 20 de maio de 1918. Estudou Direito e iniciou sua controvertida carreira de escritor. Foi autor de vários sonetos românticos, tais como Meu Céu Interior, Amo, Harpa Submersa e Meus Sonetos de Amor. E escreveu também o romance Um Besouro contra a Vidraça. Ainda que a crítica não fosse favorável, o público o consagrou não só comprando suas obras, como dando audiência aos seus programas radiofônicos, apresentados no Rio de Janeiro. Enveredou também pela política, inicialmente como suplente de vereador e depois deputado federal. De 1954 a 1986, demonstrou sua combatividade numa brilhante atuação parlamentar, encerrada decepcionadamente no último pleno por pouca contagem de votos. Faleceu em 27 de janeiro de 1987. O logradouro fica delimitado pelas ruas das Amoreiras, Rua das Malvas e Rua dos Pessegueiros. O decreto foi oficializado em 14 de julho de 1987. Praça José Olavo Rumel Diniz. Nasceu na cidade de Andradina, em São Paulo, no dia 15 de abril de 1939. Realizou inúmeras viagens para a América do Norte, Central e do Sul, e também para a Ásia e a Austrália. Advogado formado pela Escola de São Francisco, dedica-se ao comércio, sendo assessor de gestão e procurador. Foi secretário extraordinário de Informação e Comunicações no governo do estado de São Paulo. Recebeu as seguintes condecorações: Homem do Ano das Comunicações de 1979, Cavaleiro da Ordem do Rio Branco e Grande Oficial da Ordem do Ipiranga. Acompanhou o presidente José Sarney aos Estados Unidos. Faleceu em 8 de agosto de 1987. Esse local era um espaço livre pela Rua das Açucenas e das Jabuticabeiras e pela divisa de terrenos. O decreto foi 12 de julho de 1988. Praça Lindolfo Esteves. Nascido em São João da Boa Vista, estado do Paraná, em 2 de junho de 1887, o padre Lindolfo Esteves tentou-se sacerdote. Foi professor, vice-reitor do Seminário Episcopal e vice-chanceler da Cúria Metropolitana. Deixou diversos trabalhos sobre filosofia, ciências
Matemática e Línguas. Faleceu em São Paulo em 31 de julho de 1943. O nome anterior era Praça B e Praça Pedroso de Barros. Ela fica em frente à Avenida das Acácias, Rua Jaguanambi, Rua Engenheiro Guimarães Valadão e Rua dos Manacás. Foi oficializado em 23 de março de 1956. O Morumbi ele é muito rico em praças, mesmo umas praças bem pequenininhas que você vê, são praças. Praça Professor Américo de Moura. Américo Brasiliense Antunes de Moura nasceu em Santa Bárbara do Oeste, estado de São Paulo, em 7 de junho de 1881. Era escritor, filósofo e historiador. Diplomou-se pela Escola Normal de São Paulo em 1903, catedrático de português em São Paulo, onde lecionou na Escola Normal da capital, contínuo posteriormente a lecionar filosofia romântica na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Pontifícia Universidade de São Paulo, PUC. Era membro do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Faleceu em 20 de julho de 1953. Era conhecida como a Praça C. Fica em frente à Avenida dos Lírios, Avenida Jockey Clube, Avenida dos Tapurás, Avenida das Acácias e Rua Fonseca Teixeira. A oficialização foi em 23 de março de 1956. Praça Professor José de Melo Pimenta. José de Melo Pimenta nasceu em São Paulo no dia 11 de maio de 1920. Era historiador, escritor e poeta. Pertenceu a diversas entidades culturais como a Academia Lusíada de Letras e Artes, Academia Paulista de História, Academia Brasileira de Ciências Sociais e Política, Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, Ordem dos Cavaleiros de São Paulo, Ordem do Cristo em Portugal, União Brasileira dos Escritores de São Paulo e outras. Da extensa lista de obras que deixamos, podemos destacar algumas como Luso-Brasilidade, de 1948, A Fundação da Cidade de São Paulo e a Verdade Histórica, de 1958, Pedro Álvares Cabral e o Acaso, de 1969, Vida e Obra do Padre Manuel da Nóbrega, de 1910, Independência do Brasil à Luz dos Documentos, de 1972, Evocação de Portugal, de 1976, História de Portugal, de 1977 e A Influência do Rotary na Vida de um Homem, de 1968. Era um espaço livre anteriormente, sem denominação, e fica localizado na esquina da Avenida Morumbi com a Avenida George Savelli Dodge. A oficialização foi em 2 de abril de 1996. Praça Professor Meira de Vasconcelos. José Meira de Vasconcelos nasceu em Sousa, em 24 de abril de 1878, Rio de Janeiro, e morreu no Rio de Janeiro em 8 de novembro de 1958. Foi um general de divisão brasileira, teve uma considerável carreira. Eu vou deixar o link na descrição deste programa para que vocês possam apreciar. Praça Renzo Pagliari. Foi um imigrante italiano que colaborou no desenvolvimento da indústria têxtil nacional e muito contribuiu para o estudo das moedas brasileiras. Era uma rua sem nome. Ela fica junto à faixa de transmissão de energia elétrica e à confluência da Rua Silena com a Rua dos Plátanos, entre a Rua Boitaque e a Rua das Zinhas. Foi oficializada em 8 de junho de 1986. Rubem Ribeiro de Moraes. Nasceu em Juiz de Fora, Minas Gerais, em 16 de setembro de 1908. Era filho de Álvaro Ferreira de Moraes e Elvira Ribeiro de Moraes.
Durante sua infância, frequentou o Colégio Grammar, até hoje um dos mais tradicionais do Brasil. Rubem foi para o Rio de Janeiro com 17 anos, onde fez curso técnico de contabilidade, transferido como herdeiro para cuidar dos negócios da família. Era bisneto do barão de Duas Barras, João Antônio de Moraes, cujas terras ainda se encontravam no poder da família Moraes na região de Cantagalo, no Rio de Janeiro. Depois de lutar por São Paulo da Revolução Constitucionalista de 1932, transferiu-se para Ourinhos, no estado de São Paulo, para ajudar seu pai, que em 1917 havia comprado uma fazenda naquela região. O oeste paulista era então o sertão ainda desbravado, tendo sido Rubem Moraes um dos pioneiros responsáveis pelo desbravamento e abertura daquela região. Dono de 7 serrarias e administrando 2 fazendas de café de propriedade de seu pai, toda a madeira de suas serrarias era enviada por estrada de ferro antiga Sorocabana para a capital do estado. Em 1935, casou com Dirce Carvalho de Moraes, tendo 2 filhos. Com a morte de seu pai em 1942 e as brigas de família pela herança, Rubem transferiu-se em 1945 para Assis, também uma cidade de São Paulo, onde comprou a fazenda Novo Destino, ainda na propriedade da família. Desde então se dedicou a esta propriedade, sendo também um dos pioneiros da cidade de Assis, contribuindo para o desenvolvimento da agricultura naquela região de solo fértil. Rubem Ribeiro de Moraes sempre buscou sua natureza cristã e empreendedora, trabalhando incessantemente até os 81 anos de idade. Faleceu em 16 de fevereiro de 1990. A praça delimita pelas ruas dos Limantos e dos Malmiqueres. O decreto foi em 10 de fevereiro de 1996. Praça Uirapuru. O Irapuru é uma ave fofa canora conhecida pelo seu canto, especialmente elaborado, o que justifica que também seja conhecido vulgarmente como músico ou corneta. Quem tem mais ou menos a minha idade anteriormente lembra o Irapuru, Irapuru, seresteiro cantador do meu sertão. E tem mais, né? É reconhecido também apenas como Uirapuru ou Arapuru, Guirapuru, rendeira, tangará ou virapuru. O termo é originário da língua tupi-guarani, virapuru. É famoso pelo seu canto e pelas lendas que a envolve. Ela localiza-se na Rua dos Limantos e Rua Jaboticabeiras. Foi oficializada em 10 de outubro de 1963. Então foi por isso que eu cantei, né, um pedacinho, porque é uma lenda, né? Quando ele canta, os outros pássaros calam. Praça Vitória Régia. Planta aquática pertencente à família das ninfeáceas, nativas das regiões amazonenses e algumas espécies da região de Mato Grosso e das Guianas. Fica entre a Rua das Begônias, das Zíneas, dos Limantos e a linha transmissão de energia elétrica. Foi oficializada em 3 de julho de 1952. Rua Aceguá. É um município localizado no estado do Rio Grande do Sul. O nome anterior era Rua 19, ela começa na Rua das Begônias e termina na Praça de Retorno. Oficialização em 7 de agosto de 1954. Rua Bonboulogne. Foi um pintor francês nascido em 22 de fevereiro de 1649 e faleceu em 17 de maio de 1717 em Paris. Rua Boitac. Foi um arquiteto francês ativo em Portugal no final do século XV
e primeiro quartel do século XVI. É o autor de diversas construções erigidas no estilo manuelino. São de sua autoria a Igreja de Jesus, em Setúbal, e o Mosteiro do Jerônimo, em Belém, Portugal. Os nomes anteriores era conhecida como Rua 8, ela começa na Rua Silena e termina na Avenida Amarilis. Fica entre a Rua Silena e a linha de transmissão da Light. Foi oficializada em 9 de junho de 1978. Rua Cunhatais. Língua geral, significa mestiços. Antigamente era uma travessa, conhecida como Travessa 1. Ela começa na Avenida das Magnólias e termina na Avenida Alcides San Girardi. Fica entre a Praça Mississippi e a Rua Muribeca. Ela foi oficializada em 7 de agosto de 1954. Rua Curumins significa crianças indígenas. Era conhecida pelo mesmo nome e por Rua Dom Bolonha. Ela começa na Rua Cunhatais e termina na Avenida Alcides San Girardi. Foi oficializada em 7 de agosto de 1954. Rua das Açucenas. Açucena é um lírio branco, uma planta da família das liliáceas, planta muito comum no Brasil. Anteriormente chamava Rua dos Jasmins. Ela começa na Rua dos Pessegueiros e termina na Avenida dos Lírios. Foi oficializada em 3 de julho de 1952. Rua das Amoreiras. Era conhecida como Rua das Amoreiras, já começa na Rua das Hortênsias e termina na Avenida dos Círios. Fica entre a Rua dos Pessegueiros e a Avenida dos Lírios. Ela foi oficializada em 3 de julho de 1952. Rua das Avencas. Vamos colher avencas, lírios, avencas e rosas, diz a música, né? Avencas, Adiantum capillus veneris, é uma espécie de feto do gênero Adiantum, família Pteridaceae. Os seus nomes comuns são Aivenca, Avenca, Avenca das Fontes, Avenca de Montpellier ou Montpellier, Cabelo de Vênus, Capitalia, Capitalia de Montpellier ou Lágrima de Sangue. Ela era conhecida como a Rua dos Crisântemos e Rua C. O logradouro foi oficializado em 3 de julho de 1952. Ela começa na Rua das Jabuticabeiras e termina na Rua Resedá. Rua das Begônias. Begônia é do gênero de plantas, tipo da família das begoniáceas. O seu nome é derivado de Begon, governador de São Domingos e protetor da botânica do século XVII. Ela era conhecida também como Rua Begônias, começa na Avenida das Magnólias e termina na Praça Vitória Régia. Foi oficializada em 3 de julho de 1952. Rua das Jabuticabeiras, gênero de árvore da família das mirtáceas, que pertence à jabuticabeira de Campinas. Ela era conhecida como jabuticabeira já, começa na Avenida das Magnólias e termina na Rua Sem Nome. Foi oficializada em 3 de julho de 1952. Rua das Malvas, gênero de plantas tipo da família das malváceas, cujas espécies principais são emolientes. O nome anterior era Rua das Hortênsias, começa nas Avenidas Acácias e termina na Avenida das Magnólias. Foi oficializada em 3 de julho de 1952 também. Rua das Tuias. São um dos tipos de coníferas, designação atual dada às plantas da divisão Coniferófita.
Ela denomina entre o logradouro de denominações como nome de vegetais a diversos outros logradouros na proximidade. Então vocês podem perceber que tem várias plantas nas mesmas ruas e praças também. Ela chamava Rua das Tuias. Começa na Rua das Avencas e termina na Rua dos Nenúfares. Foi oficializada em 3 de julho de 1952. Rua das Íneas é um gênero de compostas eliânteas que compreende ervas de folhas opostas inteiras, de flores em capítulos solitários, de que se conhece 12 espécies no México. A rua tinha o mesmo nome. Ela começa na Rua dos Plátanos e termina na Praça Vitória Régia. Foi oficializada em 3 de julho de 1952. Rua dos Cravos, conhecida também sempre como Rua dos Cravos, ela começa na Rua dos Jasmins e termina na Rua das Jabuticabeiras. Fica entre a Viela 3 e a Rua das Hortênsias. Foi oficializada em 3 de julho de 1952. Rua dos Goivos, a flor do goiveiro, que é diferentes séries. É de diferentes séries. É o mesmo nome, sempre foi conhecida por esse nome. Começa na Rua Nenúfares e termina na Praça Vitória Régia. Foi oficializada em 3 de julho de 1952. Rua dos Ipês. Ipê é uma estação ferroviária em Mogi Guaçu, nome de uma espécie de flor também. Era conhecida como Rua D, começa na Avenida das Magnólias e termina na mesma rua. Oficializada em 11 de fevereiro de 1927. Rua dos Limantos. Antigamente era Rua das Margaridas. Ela começa na Rua dos Malmiqueres e termina na Rua dos Goivos. Foi oficializada em 3 de julho de 1952. Rua dos Malmiqueres, nome de várias plantas da família das compostas e em especial da Calêndula arvensis. Produz flores amarelas e brancas. O nome anterior era Rua Buritis. Ela começa na Rua dos Nenúfares e termina na Rua dos Goivos. Foi oficializada em 3 de julho de 1952. Rua dos Manacás. Manacá, nome científico Tibuchina mutabilis. A palavra manacá tem origem tupi e significa linda flor. É uma árvore pioneira da Mata Atlântica brasileira, muito característica da encosta úmida da Serra do Mar e da floresta ombrófila, densa da encosta atlântica dos estados do Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. Ela era conhecida como Rua 10 e Rua E. Começa na Praça Lindolfo Esteves e termina na Rua dos Ipês. Foi oficializada em 25 de novembro de 1927. E eu vou dar continuidade no próximo programa, porque são muitas ruas. E aí eu vou terminar no próximo programa. A parte seria a parte 3. Será a parte 3. E agora nós vamos na agenda cultural, sempre Cidade das Abelhas, um parque em Embu das Artes, na Grande São Paulo. Não é só diversão, é muito mel, própolis, pólen, favos e todos os produtos das abelhas, que você pode adquirir pelo site cidadedasabelhas.com.br/produtos, e o link está na descrição do programa, ou pelos telefones 461-40609, 94302-6580, e lá também tem um delicioso pão de mel. E também um local onde você adquirirá cultura, sendo uma ótima opção para passear com família, amigos e escolas e aprender mais sobre a importância das abelhas. Vá conhecer todas as atrações. O serviço é de terças aos domingos, das 10 às 16, estacionamento gratuito na Cidade das Abelhas.
E você pode adquirir os produtos da Cidade das Abelhas aqui também comigo e vem buscar aqui no Caxingui. Nós temos no dia 21 de abril, mostra de cinema italiano. O nome é Sócrates, de Roberto Rossellini. O filme é de 1971. Eu espero que vocês tenham gostado, aprendido um pouco, se interessado um pouco pelo nome das ruas. Eu continuo no próximo programa. Desejo a vocês um bom feriado, um bom final de semana iluminado.